Saímos de Mossoró, vamos para o Rio, porque o ex-governador Sérgio Cabral teve 3 de suas condenações da Lava Jato derrubadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Meus amigos, informação que parece velha, mas é nova. É mais uma anulação de alguns processos. Música, né? Exato, 3 pés de música. Mas não é a primeira vez que ele tem processos anulados decorrentes da Operação Lava Jato. Aliás, quase todos os processos que de alguma maneira nasceram na Operação Lava Jato estão conseguindo anulações. A gente viu, inclusive, no próprio Supremo Tribunal Federal, algumas dessas anulações recentemente. A diferença aí é que o Sérgio Cabral, diferente de muitos outros investigados e réus, e alguns até condenados em primeira e segunda instância, ele é um corrupto confesso. Não sou eu quem estou falando, ele mesmo é quem confessou por algumas vezes ter participado de esquemas de corrupção. O que gera, de alguma maneira, Júlia, um sentimento de impunidade muito grande na sociedade, né? Júlia Lucy. Não é sentimento, é impunidade. Quando você faz uma coisa errada e existe todo um conjunto probatório, você é condenado, inclusive você confessa, e mesmo assim você consegue ficar livre, não tem outra palavra, isso é impunidade. E não é à toa que pesquisa após pesquisa fica mais claro ainda que a população não confia na justiça brasileira. Esse é um diagnóstico grave, porque a gente está falando de um poder. A gente está falando de um poder que, inclusive, consome muito recurso público, sobre o qual não deveria pairar qualquer tipo de desconfiança. Porque se eu desconfio da justiça, eu não confio na minha própria democracia. Porque sofrer processo, entrar com processo contra alguém, isso é natural da vida civil. Então, se eu já ingresso na justiça, já com desconfiança de que a lei devidamente estabelecida não vai ser aplicada... Gente, você rui todas as bases da democracia. E o mundo vê isso. Não é à toa que a gente perde investimento. Não é à toa que a gente não tem grupos estrangeiros querendo vir aqui para o Brasil e se estabelecer aqui. Quem é que pode confiar? Vamos lembrar que uma condenação, no caso do Sérgio Cabral, passou por instâncias de recurso. Não foi um juiz. Foi analisado por outros. Foi analisado por colegiado. E mesmo assim você anula. Assim como a gente está vendo cancelamento de multas também aplicadas. Então, gente, é uma vergonha, é revoltante. A gente vai ver esse cidadão disputar a eleição. Vamos ver quem é que vai estar do lado dele. Porque você conhece a pessoa a partir das companhias dela. Então, preste atenção, você do Rio de Janeiro, ele pode até disputar, mas você do Rio de Janeiro pode fazer a diferença na urna. Ô Felipe Monteiro, você que é do Rio de Janeiro, não sei se você vota lá ou aqui, tem uma questão de direito aí também, né? Porque se não tem anulação para ele, ele fica meio que o último condenado sozinho, todas as outras condenações estão sendo anuladas, né? Cada uma na sua vez, e ele é mais um que está se beneficiando das nulidades. O Koba, essa é uma questão que cria e gera insatisfação da sociedade, que não consegue entender como que um político que confirmou, né, que cometeu crimes de corrupção, conseguiu ser absolvido na justiça. Mas é bom lembrar, Koba, que também a violação do direito é um certo crime, né? E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, né, que esses 3 processos do... TRF do Rio de Janeiro... TRF de qual região? 2. TRF 2. TRF da 2ª região decidiu especificamente que esses 3 processos foram julgados de forma irregular, porque não tinha nenhuma relação com a Lava Jato. E quando você pega realmente o objeto dos processos que o Sérgio Cabral estava respondendo na justiça, não tem nenhuma relação com a Lava Jato. O primeiro processo dele era sobre a possível compra de voto para o Rio de Janeiro ter sede nas Olimpíadas. O que tem a ver isso com a Lava Jato? O segundo processo dele tinha relação com eventual corrupção nos alimentos, na contratação de empresas que davam alimentos para os presídios do Rio de Janeiro. O que isso tem a ver com a Lava Jato? E o terceiro processo dele, o último processo dele, tinha a ver com a corrupção de uma empresa pagar uma licitação e uma obra do Rio de Janeiro. O que tem a ver esse processo com a Lava Jato? Ou seja, a decisão da justiça, dói meu coração falar isso, tá? A decisão da justiça, nesse caso específico, concreto, foi acertada. Porque não dá para você fazer justiça e não dá para você fazer cumprir a lei criando e violando a legislação, violando completamente a competência da justiça.
Meus amigos, 11 horas e 43 minutos, a gente vai agora entender mais sobre esses detalhes que já falava o Felipe Monteiro com o nosso repórter Rodrigo Viga, que está no Rio de Janeiro e vai trazer mais informações sobre estas anulações que envolvem o ex-governador Sérgio Cabral. Viga, bem-vindo! Fala, Kobayashi. Vou tentar explicar o inexplicável, né? É pro leigo, na verdade, né? Porque já foi bem dito, já foi bem falado aí que em algumas situações, em algumas circunstâncias, na avaliação de juristas, especialistas e analistas, a Lava Jato transcendeu aí o seu âmbito de atuação. Mas o que fica para a sociedade, de uma maneira geral, é como Sérgio Cabral Filho, um ícone da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, né? De alvos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, condenado a mais de 400 anos. Primeiro, como é que ele está solto, né? Está vivendo no apartamento da ex-esposa, no Arpoador, de frente para a praia de Copacabana, uma vista belíssima na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Está sendo monitorado eletronicamente, mas a anulação desses processos, é importante dizer, frisar e lembrar, como já foi enaltecido aqui na Jovem Pan, não significa dizer que ele está absolvido. Apenas a questão da competência é que está sendo questionada por parte da defesa do ex-governador do Rio de Janeiro. E essas ações, esses processos que foram abraçados pela Lava Jato agora vão ser redistribuídos. Tem um processo que foi dito agora há pouco que a Lava Jato não tinha a esfera de competência pertinente para atuar, vai para a Justiça Estadual e estava nas mãos de procuradores federais e também da Justiça Federal. Outros dois, envolvendo aí Cefini, Ratatouille e também Anferplay, vão para a Justiça Federal, vão ser sorteados, redistribuídos. Tem até o Anferplay 1, que já está tramitando na 10ª Vara Federal aqui do Rio de Janeiro, criminal, que pode ser acoplado ao Anferplay 2, ou o Anferplay 2 será acoplado ao Anferplay 1. O fato é que fica sempre aquela sensação, né, de passagem de pano, que a Lava Jato ficou para trás, está demodê e que estão tentando, na verdade, reformar decisões que foram tomadas no passado. Mas vou olhar para o futuro, olhar para frente. Sérgio Cabral Filho está cada vez mais à vontade, mais solto nas redes sociais. Tenta ser influencer. Abriu recentemente uma conta em uma rede social que já tem milhares e milhares de seguidores. Na semana que vem vai participar de um evento na comunidade da Rocinha, em São Conrado, zona sul da capital, dominada, infelizmente, pelo tráfico de drogas. Nos bastidores da política do Rio de Janeiro, embora Cabral esteja inelegível, Kobayashi, já se fala que ele está costurando, estaria pavimentando o caminho para que no futuro seja novamente candidato a um cargo eletivo aqui no estado. E muita gente tem quase que certeza plena e absoluta que, apesar dos pesares, das mais de 400 anos de condenação, Sérgio Cabral Filho, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, efetivamente pode ser eleito para algum cargo eletivo no futuro próximo, viu, Kobayashi? Tá aí, Rodrigo Vigo trazendo detalhes sobre estas anulações que envolvem o ex-governador Sérgio Cabral. Obrigado, viu, Viga? Meus amigos, a Júlia está pedindo. A Júlia quer falar sobre o Sérgio Cabral. Julinha, então fala, tá contigo. Não, só deixar muito claro para a população que a anulação de um processo não significa que ele se tornou inocente. Esse é exatamente o caso também do presidente Lula, né? Embora algumas pessoas tentem colocar que ele foi inocentado, não foi. A anulação de um processo significa que aquela pena não vale mais, mas não houve uma decisão no sentido de que a pessoa é inocente. E aí eu queria lançar aqui, Nelsinho, um bolão entre a gente. Será que ele vai ser candidato ou não? Mas isso aí é meio óbvio, não vai? O cara vota. Se ele puder, ele vai ser candidato, não é, mano? É uma vergonha, né? Se ele vai poder... Eu acho que o sentimento de todo brasileiro diante de uma notícia como essa é de vergonha. É o sentimento de que o país não tem jeito. O sentimento de que quem é poderoso, quem é bem conectado no Brasil, pode fazer o que for e não vai ser punido nunca. Que a oligarquia se defende. Que quando parece que a justiça dá um respiro de valer para todo mundo, rapidamente, em poucos anos, tudo rui, tudo se desmonta. É uma vergonha isso. Até quando a gente vai viver nesse país em que a lei não vale para todos? Em que tem a elite do sistema político oligarquizada com parcelas do empresariado, com parcelas... Enfim, essa caixa de corruptos está acima de qualquer controle legal. Isso é uma vergonha num judiciário que custa 1,6% do PIB. É uma das justiças mais caras do mundo. E não é capaz de produzir
o básico, o sentimento de que todos são iguais diante da lei. Ô, Diego Tavares, o Ministério Público, né? Ô, Diego Tavares, eu quero te perguntar sobre a Operação Lava Jato, porque está sendo anulada justamente porque estes casos não deveriam fazer parte da Operação Lava Jato, porque, como explicou o PP, não tem conexão, não tem nenhum tipo de ligação com aqueles casos que eram investigados na Operação Lava Jato. Este mês, a Operação Lava Jato completará 10 anos. E a gente tem saldos aí, para alguns mais positivos, outros negativos, enfim, um tanto de polêmica que envolve a Operação Lava Jato. Você acha que a ânsia, o afã, a vontade de abraçar o mundo da Operação Lava Jato é que está gerando essas anulações? Porque, de repente, se o Sérgio Cabral tivesse sido julgado desde o primeiro dia pelo juiz competente, a gente já teria uma decisão definitiva. E aí, Diego? Como eu concordo com você. É importante a gente pontuar sobre a Lava Jato que hoje, infelizmente, a operação tem meramente valor histórico. Só um fenômeno a ser estudado. Eu sou obrigado, infelizmente, a concordar com o que disse o PP. O ponto de vista dele jurídico aqui, a análise jurídica que ele fez, é perfeita. Mas isso tem que trazer à tona o debate de como é ineficiente o nosso sistema de justiça para fazer o combate aos crimes de corrupção. É claro que choca a todos ver o Sérgio Cabral no horizonte político dele a possibilidade de voltar a disputar eleições. Tem outro aspecto muito interessante também, que é como a Operação Lava Jato repetiu exatamente a operação que inspirou a Lava Jato, que é a Operação Italiana Mãos Limpas. Lá também tivemos juízes e promotores que foram protagonistas, se lançaram à política após o fim das operações e foram também destruídos pela oligarquia política lá na Itália. Enfim, a história se repetiu muito bem, a história italiana se repetiu muito bem aqui no Brasil. Então, enfim, eu acho que a Lava Jato deixa um legado que é a possibilidade de a gente trazer à tona esses temas de discussão, mas legado prático mesmo, o combate efetivo à corrupção, o punir os corruptos, isso, infelizmente, não aconteceu. Mas uma coisa que tem que entrar nessa discussão é que esse exercício do futuro do pretérito aí, e se a Lava Jato não tivesse feito isso, será que a justiça, no seu trâmite normal, não teria condenado? A resposta é não. Porque qual é a outra condenação de político corrupto que nós temos fora do âmbito da Lava Jato? Então, o que a gente tem como realidade posta no Brasil é que o judiciário, a justiça, o sistema de justiça brasileiro é incapaz de punir um membro da oligarquia política. Inclusive, mano, tanto que a justiça brasileira hoje comete o mesmo erro que a Lava Jato cometeu. O exemplo do inquérito do fim do mundo, que também traz para si fatos que não tem nada a ver, inclusive com a competência dos julgadores. Você acha que isso deveria ser um ponto de maior reflexão, OPP? Se lá atrás a gente teve uma mega competência, uma elasticidade, né? Um juiz só para tanta coisa, como era o caso da Operação Lava Jato, que está gerando tantas anulações, a gente não deveria refletir mais a respeito desta elasticidade de competência que pode gerar, lá na frente, mais anulações no nosso judiciário? Felipe Monteiro. Não, com certeza, com certeza. Eu acho que uma das coisas que tem que aprender com a Lava Jato, né, é tentar consertar o erro que a Lava Jato fez na condução dos processos, né? Infelizmente, naquela época, o que a Lava Jato gerou, né, a Lava Jato tem uma coisa muito boa, né? Foi a primeira vez que você via a justiça perseguir a oligarquia política. E agora está vendo a oligarquia política se fechando. A gente teve um mensalão antes também. A Lava Jato, isso, exatamente, né? E o mensalão, respondendo Mano, é um típico caso de que a justiça prendeu vários políticos. Mas um caso foi no Supremo. Vários, diversos. Diversos. Tirou da política, inclusive, um dos políticos mais poderosos do Brasil, né? José Disseu, né? Ou seja, tá aí de volta. Não é pouca coisa, o que foi feito em relação à justiça naquela época. Agora, nós temos que pensar realmente em criar instrumentos, pensar nas instituições de uma forma mais sólida para não cometer esses erros. Não adianta você querer fazer justiciamento, né? Querer prender aquela pessoa que é sabidamente corrupta a qualquer preço e a qualquer custo. Tem que ser feita de acordo com a lei. Então eu espero que o aprendizado da Lava Jato seja exatamente isso. Fazer com que o Ministério Público seja mais responsável, fazer com que a Justiça seja mais séria nas decisões relacionadas às questões preliminares que são a competência. Eu, como advogado, você sabe muito bem disso, né? A competência, ela pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, como advogado, eu não costumo arguir a competência no primeiro grau de jurisdição. Eu espero, deixo o processo acontecer e tal, e aí qualquer tempo eu posso arguir a incompetência do juízo. Anula tudo. Ou seja, tem que repensar todos esses instrumentos, por exemplo, né?
Não tem nenhum mensaleiro preso hoje em dia. Tá todo mundo de volta na política. Mas é porque as penas foram menores também. Alguns deles tomando conta do Brasil. Pois é, mas o processo mensalão, a ação penal 470, ela teve condenações mais baixas na época, até porque a legislação era mais branda um pouco.